E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar sequência aí à geração de campo magnético por correntes? Então vamos lá pessoal, ó. O experimento de Orsi mostra que qualquer corrente elétrica estabelecida em um fio, né, ou seja, cargas elétricas em movimento, criam em torno do fio um campo magnético, tudo bem? Então vamos pensar o seguinte, se eu tiver um pedaço de fio retilíneo e longo, tá? No caso aqui está dizendo infinito, mas infinito isso quer dizer que nós estamos muito próximo aqui da região, né, do fio, longe das bordas, tá? Mas pode ser, por exemplo, um pedaço de 1 metro de fio, tá? Não precisa ser um fio infinito, um fio que não acaba nunca, certo? Ligarmos esse fio a uma bateria, tá aqui, ó, vai estabelecer uma corrente elétrica no fio, e aí o Orsi mostrou que em torno desse fio nós vamos ter um campo magnético, ok? Vai aparecer um campo magnético. Essa é a origem dos campos magnéticos, cargas elétricas em movimento, ok? Agora, como que é esse campo magnético, pessoal? Do que ele depende? Para onde que ele aponta? Sempre, o campo é vetorial, ele tem uma direção, um modo, uma direção, um sentido. Como é que a gente pode enxergar isso? Bom, nesse caso é muito simples, nós podemos fazer o seguinte, ou você joga limalha de ferro aqui em volta, certo? E aí essa limalha, esses pedacinhos de ferro vão se comportar como pequenas bússolas, ou se você tiver uma bússola e passar ali em volta, né? Desde que esse campo seja intenso o suficiente para a gente poder desprezar o campo da Terra, senão o campo da Terra vai influenciar nesse movimento, ok? O que nós vamos ver é isso aqui, ó. Ao percorrer a minha bússola aqui, ó, certo? Com uma certa circunferência, um certo raio em torno desse cara, desse fio, nós vamos ver que o campo sempre aponta, ó, circular ao fio, pessoal. Tá aqui uma outra visão, ó, certo? Com várias linhas de campo. Isso aqui seriam as linhas de campo, ok? As linhas de indução. Então, ó, você vai passando esse ímã, ele vai se alinhando com o campo gerado pelo fio. Então, são sempre linhas circulares ao fio, ok? E para saber a direção, por exemplo, professor, por que para cá tem essa direção, ó, em qualquer ponto aqui, no caso aqui o sentido anti-horário, né? Porque vale aí, pessoal, a regra da mão direita, ó. Você pega o fio, certo? Então, ó, para onde que está a corrente? Ó, nesse caso aqui, ó, a corrente está subindo. A corrente ela está subindo. Então, ó, mão direita, dedão na direção da corrente, abraço o fio, ó, os dedos na direção de circulação do campo. Então o campo estaria no sentido aí, ó, esse sentido aí que seria sentido anti-horário. Se a corrente estivesse descendo, ó, se a corrente estivesse descendo, daria para a gente ali o sentido horário. Seria aí o campo, a corrente entrando na lousa. Ok? Para tentar enxergar isso melhor, eu trouxe aqui um experimento, né, um simulador de física aqui, ó. Então nós temos ali, esse é o fio com corrente elétrica, no caso a corrente subindo, tá? Para a gente mostrar aqui, ó, corrente subindo. Essas bolinhas descendo seriam os elétrons contra o sentido da corrente, né, sentido convencional e sentido real, certo? E olha só, pessoal, se você pegar o ímã, ó, tá aqui o ímã, né, a minha bússola no caso, e vou passando em volta lá, ela vai se alinhando com o campo magnético gerado. Olha só, se eu aproximar do fio, ó, o campo cresce, o campo fica intenso. Ó, se eu afastar, ó, o campo diminui. Nós vamos ver como que é essa dependência, né, da distância do fio, ok? Mas é isso que acontece. Okay? Se a gente trocar o sentido do campo, olha só, para esse lado está para cá, olha lá, ó, agora a corrente está descendo, lá, o campo inverteu, ok? Olha só, mas fundamental para a gente aqui é o que? Corrente elétrica em um fio retilíneo e longo vai gerar linhas circulares de campo magnético, ok? Tudo bem, pessoal? Beleza? Agora, depois nós vamos aprender como, né, nós vamos aprender a lei de Ampère e aplicar como que a gente calcula esse campo, quanto que vale esse campo. Tudo bem? Por enquanto, então, tranquilos, né? Bom, pessoal, agora nós temos o seguinte problema. Nós vimos que um fio longo, tá aqui o nosso fio, né, um pedaço dele, ó, e retilíneo com corrente elétrica, cria em torno dele um campo magnético, ok? Se você for circulando esse fio com o mesmo raio, esse campo vai ter sempre a mesma direção, sempre o mesmo valor, mas vai ser tangente a essa circunferência, ok? Nós vemos isso no nosso simulador. Aqui, né, lá, vou acompanhando, ó, a minha linha, o campo é sempre tangente a essa linha, ok? Agora a pergunta é, pessoal, quanto que vale esse campo aqui? Está aqui o nosso campo, tá?
ok? Quanto que vale esse campo? Para a gente calcular isso, pessoal, nós precisamos de um chamado lei de Ampère. O que o Ampère percebeu? O Ampère percebeu o seguinte, ó, se eu criar em volta do meu campo, ó, um caminho fechado, tá? Criar aqui, ó, um caminho, nesse caso que ele desenhou um caminho aí, ó, em volta, ó, do fio, ok? Em cada ponto desse caminho eu vou ter um campo magnético, certo? Se for uma circunferência, ok? Esse campo vai ter sempre o mesmo valor e intensidade. Mas de maneira geral, ó, em cada ponto aqui o meu caminho é uma circunferência perfeita, então em cada ponto eu vou ter um campo, certo? Nesse caso eu posso fazer o seguinte, eu posso decompor esse campo, então aqui eu tenho a distância do fio, né, ó, distância R, ó, distância do fio até aquele ponto, ok? Isso aqui é uma distância R, tá? Nesse ponto aqui eu tenho um campo, eu tenho um caminho aqui, ó, um pedacinho desse caminho, certo? Que ele chama de DL, tá? Esse cara vai formar um ângulo, ó, tá? Entre o caminho, ok? E o campo, ok? E aí o que eu faço? Eu posso decompor esse campo em parte perpendicular, no caso estaria para cá, ó, perpendicular ao caminho, e parte paralela, as duas barrinhas aqui, ó, campo paralelo ao caminho, pessoal, tá? Então, ó, o Oort percebeu o seguinte, então, ó, olhando, vamos olhar de cima, essa figura seria alguma coisa assim, ó, tenho lá um caminho, certo? Caminho maluco aí, ó, a minha corrente, ó, nesse caso, vou imaginar aqui, ó, seria uma bolinha saindo, tá? Então esse caminho agora aqui, pessoal, tá no plano da lousa, tá? Bolinha seria a corrente saindo desse caminho. O Ampère mostrou o seguinte, ó, se a gente pegar aqui, ó, uma distância até um ponto desse caminho, nesse ponto eu vou ter um campo magnético, ok, ó? Vou exagerar aqui, apontando para cá. Esse é o campo gerado pelo fio, por essa corrente aqui, tá? 90 graus aqui, ó. Imagina que isso aqui fosse um raio da circunferência, então é 90 graus. Mas eu posso decompor esse cara, ó, com parte perpendicular ao caminho e parte paralela aqui ao meu caminho, ó. Uma parte paralela, ó, e outra parte perpendicular, ok? Então aqui tem um ângulo θ. Aqui vai ser um B perpendicular e aqui um B paralelo ao caminho, tá? Imagina que aqui é esse DL aqui é um pedacinho desse caminho aqui, pessoal. Um pedacinho de comprimento desse caminho, ok? Então o DL, ó, vou fazer aqui o meu DL. O meu DL é um pedacinho, né? Vou fazer em outro lugar aqui, ó. O DL, ó, é um pedacinho desse caminho, ok? Que eu vou ter um campo lá, ó, perpendicular, paralelo a esse caminho. O que o titio Ampère percebeu aqui, se você for subdividir esses pedacinhos aqui, ó, DL1, DL2, DL3, então aqui eu tenho o meu DL1, o meu DL2, o meu DL3, divido o meu caminho total em vários pedacinhos e for computando aqui, ó, cada campo perpendicular e paralelo a esses pedacinhos. Quando eu somar, der a volta total no caminho e somar cada contribuição perpendicular vezes o seu respectivo comprimento de caminho, isso sempre será igual a uma constante vezes a corrente, pessoal. Essa aqui é a lei de Ampère, ok? Tudo bem? Então, ó, se eu multiplicar campo que tem nesse pedacinho, seria o meu DL1, vezes o DL1, mais o campo que tem no DL2, vezes o DL2, o campo que tem, o campo paralelo ao caminho, certo? O perpendicular aqui não interessa, ok? O campo paralelo ao caminho, vezes o pedacinho do caminho, quando eu der a volta nesse caminho, isso vai ser igual a uma constante. Essa constante aqui é chamada de permissividade magnética, permissividade magnética, que vai depender do material. Então, se esse campo tiver, por exemplo, no ar, na água, cada lugar vai ter uma permissividade magnética, ok? Nesse caso, se for ar ou vácuo, é aproximadamente 4π
vezes 10 a menos 7, tá? E a unidade dessa constante vai ser Tesla vezes comprimento sobre ampere, ok? Então, essa aqui é a lei de Ampere, ok, pessoal? Vamos aplicar esse cara para um caso mais tranquilo, que é o fio retilíneo e longo, tá? Então, vamos aplicar esse cara. Está aqui, ó. Aplicação da lei de Ampere, né? Para mostrar qual que é o campo gerado por um fio retilíneo e longo. Então, vamos imaginar, aqui é o meu fio, estou cortando ele, então o plano das linhas de campo estão na lousa, e o fio aqui, nesse caso, bolinha, é corrente que está saindo desse plano da lousa. Tudo bem, pessoal? Nossa, eu tracei já aqui algumas circunferências, tá? Uma circunferência, né, de raio R, então eu estou a distância R desse fio, então isso aqui seria uma linha de indução, tá? Para onde que estaria o campo nessa linha? Então, ó, dedão, campo saindo, apontando para mim, então eu teria linhas de campo com essa direção aqui, né, ó. Ok? Tudo bem? Então, nesse ponto aqui, eu vou ter um campo magnético apontando para onde, pessoal? Para cá. Certo? Tangente à linha. Não vou exagerar no tamanho do coitado, não. Certo? Então, para cá. Aqui seria o meu campo. Ok? Se eu pegar um outro ponto aqui, ó. Cada ponto está equidistante, né? Ó. Então, se eu pegar um outro ponto, ó. Ah, eu quero, professor, nesse ponto aqui, ó. Esse ponto também está à mesma distância, pessoal. Se está na mesma distância, tem o mesmo campo, tá? Então, nesse ponto também vou ter um campo para onde, ó? Para cá. Tá? Mesmo valor, ele muda a direção, certo? Ele vai sempre tangenciando a linha, mas vai ser em módulo, nós vamos ter o mesmo valor, B. Ok? Ó, B. Ok? Ah, se eu quiser saber aqui, professor, nesse ponto aqui embaixo, também está na mesma distância, então traçando a reta que vai até, opa, até aquele ponto. Vamos lá pegar de novo aqui. Então, traço a minha reta aqui, ó. Nesse ponto, também estou a distância R, então vou ter um campo, ó, sempre circular, ok? Usando aí a regra da mão direita. Então, naquele ponto, nós vamos ter aqui um vetor, ó, perpendicular a essa linha de campo com o mesmo tamanho, tá? Mesmo Bzinho. Aqui, ó. Agora, quanto que vale esse cara, pessoal? Quanto que vale esse campo? Ok? Beleza? É isso que nós queremos fazer aqui. Para isso, o que a gente tem que usar? A lei de Ampere, que diz que a somatória de todos o produto do campo paralelo vezes um elemento de comprimento do meu caminho aqui, que seria uma linha de campo, isso sempre vai ser igual a μ, se for ar, certo? Aquele μ0, vezes a corrente que está furando esse plano, ok? E aí aqui vale a regra também, ó. Vamos fazer essa somatória na direção do campo, ok? Beleza? Então, se o campo tivesse com corrente entrando, o campo seria o contrário, a gente seguiria essa somatória na direção do campo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Só que olha só, o que eu tenho aqui, ó? Em cada ponto, ó, quem que é esse meu B tangente, né? A circunferência? É o próprio B gerado. Diferente daqui, né? Aqui, olha só, eu tenho um B, ó, que não é tangente, eu preciso decompor. Aqui, no caso, o meu B paralelo à linha seria um B cosseno do ângulo. Seria esse carinha aqui, ó, certo? Aqui já não, ó, o próprio B já está em cima dessa, já é tangente a essa circunferência. Ok, pessoal? Então, e mais ainda, ó, se você for dividindo, ó, em vários pedacinhos, DL, DL, então aqui seria o meu DL1, aqui o meu DL2, aqui o meu DL3, aqui o meu DL4. Em cada ponto desse eu vou ter o mesmo campo. Então, ou seja, a somatória no campo, que vai ser o que? Vai ser o meu BL1 vezes o DL1, mais o BL2 vezes um DL2. E vai embora, tem que fazer toda a somatória até dar a volta e fechar essa circunferência, certo? Até o meu BN vezes um DLN, ok? Isso vai ser igual a μ0 vezes I. Mas olha só, perceba que o campo aqui, em qualquer
ponto dessa circunferência, em qualquer então DL que eu tiver, o meu campo é o mesmo. O B1 vai ser igual ao B2, que vai ser igual ao B3, que vai ser igual ao B4, que vai ser igual ao Bésimo elemento. Então, nessa somatória, o B pode sair e fica só a soma nos elementos que vão formar o meu caminho total. DL1 mais DL2 mais DL3 mais DL4 até o DL enésimo, certo? Vai formar o caminho total. Ok? Isso vai dar quanto, pessoal? Sempre de acordo com o Ampere, μ0, a constante de permissividade, né, vezes a corrente que está passando, né, furando o plano que forma esse caminho. Ok? Ora, beleza. Beleza. Vamos lá. Quem que é essa somatória aqui, pessoal? Não é esse pedacinho, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Vai dar... Não é... Quando você somar todos os pedaços, não vou ter uma circunferência completa. Qual é o tamanho, então, da circunferência? Esse cara aqui não seria, então, 2πr, certo? E isso vai ser igual a μ0i. Beleza, passo 2πr para o outro lado. Quanto que vai ser o campo? μ0i sobre 2πr, pessoal. Tá aí, ó, o campo magnético gerado por um fio retilíneo e longo, usando quem que a gente usou para calcular esse cara? A lei de Ampere. Tá? Então perceba que o campo é proporcional à corrente. Ó. Se a corrente é muito grande, o campo é grande. Se a corrente é pequena, o campo é pequeno. Ok? Também, ó, o campo é inversamente proporcional, ó, à distância. Ó. Ok? Então, se a distância cresce, o campo diminui. Olha aqui o experimento. Certo? Deixa eu trocar aqui, ó, por som. Olha lá. Se eu chego perto, olha lá, o campo fica muito grande. Se eu vou para mais longe, olha lá, ó, ele cai. Para distâncias grandes, o campo vai caindo. Ok? Beleza? Então, esse é o campo magnético, ó, gerado, tá, por um fio retilíneo e longo. Ok, pessoal? Beleza?